Opa! Estamos ao vivo. Olá, Luísa, boa noite. Ivana, boa noite, tudo bem? Josaildes Gonçalves, Anderson, boa noite. Angélica, sejam bem-vindos, bem-vindas. Vamos ver quem vai chegar. Nossa, eu tô no frio aqui. Onde vocês estão aí, tá frio? Hoje eu botei até um negócio aqui no pescoço para esquentar. Boa noite, Clara, Lucivânia, sejam bem-vindas. Boa noite. Vão preparando aí as perguntas de vocês acerca deste tema ou de qualquer outro aí relacionado a relacionamentos, né, familiares. Se eu souber responder, vai ser uma beleza. Muito frio aqui também, ó. Aqui também tá frio, tá uma chuvinha gostosa até, bem fininha, né? Então hoje nós vamos falar de ordem dentro das famílias, né? Essa lei aí que o Bert percebeu entre as 3 leis que regem os relacionamentos humanos, né? Nós temos a lei do pertencimento, a lei da ordem e a lei do equilíbrio. E o nosso tema de hoje é sobre ordem que nós vamos falar, sobre essa lei que nos ajuda aí a organizar as coisas, né? Tudo precisa ter ordem. Imagine uma casa onde as compras de comida fiquem no banheiro, as coisas do banheiro fiquem na cozinha. Então, tudo fora de ordem, né? Então não existe condição de se viver bem dentro de uma casa onde as coisas estão fora de ordem. Imagine dentro dos sistemas familiares, né? Também, se a gente não puser as coisas, cada uma no seu lugar, o que vai acontecer? Daqui a pouco tá um novelo de gato e a gente não sabe para onde ir. Aí chega numa situação onde você não sabe mais o que fazer. Então, basicamente, o que essas leis que governam, que regem os relacionamentos nos ensinam é isso. Com o que é que a gente tem que fazer para que as coisas fiquem cada uma no seu lugar. E é sobre isso que nós vamos falar nessa live hoje. Olá, boa noite. Quem chegou, sejam bem-vindas, bem-vindos. Preparem suas perguntas. Só lembrando para vocês que sempre depois da live eu deixo lá um post no Instagram para que vocês comentem qual foi o aprendizado da live. Isso é muito interessante, né? Para que outras pessoas que forem lá vejam o que foi percebido e também aprendam com a percepção de cada um. É importante para mim também, para que eu saiba como que vocês estão recebendo esse conhecimento, se tem sido realmente válido aí na vida de vocês, de cada um. Eu tenho recebido bastante feedback de que as lives têm ajudado muito. Então me mandam no privado, me mandam no direct. Mas se vocês puderem ir lá no post, lá no feed do Instagram, fica melhor porque fica condensado lá no mesmo lugar. Fica em ordem, né, na verdade, já que a gente vai falar de ordem hoje. Então fica em ordem lá os feedbacks de vocês. E também, para quem quiser ficar mais perto, quem tiver bem empenhado em melhorar as suas relações, nós criamos um canal no Telegram, onde todos os dias eu coloco lá uma percepção, algo que ajuda a virar chaves aqui dentro de nós. Entendeu? Então, é isso. E preparem, né? A gente vai trabalhar com perguntas e respostas. Amanhã eu vou fazer uma live muito interessante falando sobre a expansão da consciência. E depois eu vou entrar numa semana de falar basicamente de
temáticas ligadas ao ser mulher, né? Nós mulheres, sobre as culpas, os dramas, né? Falar tudo numa visão sistêmica aqui. Então, a partir de amanhã vai ser uma semana assim para a gente alargar realmente a nossa consciência, sair do estreito e ampliar o nosso horizonte temporal, que foi o tema da nossa aula hoje também com os nossos alunos aqui no nosso curso. Então a gente vai dar uma palhinha essa semana aí para vocês acerca desse assunto, o horizonte temporal. Então vamos lá, boa noite para quem chegou agora, sejam bem-vindos. E nós vamos falar sobre ordem hoje, né? Quem tem prioridade no sistema familiar? O casal ou os filhos? E antes de falar sobre isso propriamente dito, eu quero falar sobre ordem, né? Essa lei da ordem. O que diz a lei da ordem? Ela diz que quem chega primeiro dentro de um sistema familiar tem prioridade. E como que isso se dá? Como é que a gente vê isso? Na verdade, o seu lugar no sistema familiar é estabelecido pelo seu nascimento. Isso dentro do seu sistema familiar, ao qual você pertence. Agora existem alguns acontecimentos, algumas nuances que são diferentes aí que a gente tem que observar. Então vamos lá. Numa relação de casal, quem tem prioridade? Os filhos ou a relação do casal? Na verdade, quem tem prioridade é a relação do casal. Por que quem tem prioridade é a relação em detrimento dos filhos? Porque o casal se encontrou antes, né? A relação do casal existe antes da chegada dos filhos. Então é por isso que a relação do casal tem prioridade. Mas e aí, Maria, eu tive filho pequeno, bebezinho, como é que eu faço? Se a relação do casal é que tem prioridade. Olha só, a gente também precisa avaliar caso a caso, situação. Porque veja bem, assim que a criança nasce, realmente a criança para a mulher naqueles primeiros dias é prioridade. Mas ela também tem que pensar que ela tem um marido. Ela tem que cuidar da relação do casal. Porque o que acontece? O que a gente vê acontecer é que muitas vezes a mulher ela fica muito envolvida ali com a criança e ela meio que esquece o marido. E isso é até natural, é compreensível e tudo. Que durante um certo tempo, até por questões hormonais também, a mulher fique mais voltada para a criança. É uma necessidade até da própria sobrevivência da criança. Mas chega um ponto onde o marido precisa ser visto novamente. E não é só por causa do homem, né, do marido, das necessidades do homem, mas é pela relação do casal em si. Então, quando eu cuido do outro, do parceiro, na verdade eu não estou só cuidando do parceiro, eu estou cuidando da nossa relação, né? Não é verdade? Então, muitos casais, às vezes o homem reclama de que a mulher já tem vários meses que ela não se disponibiliza, por exemplo, sexualmente, depois que teve uma criança. Isso daí enfraquece a relação, a não ser que exista alguma questão de saúde mesmo, alguma questão emocional, que aí os dois precisam olhar juntos. Mas é preciso ficar atento, porque a relação do casal tem prioridade. Eu sei que às vezes nós mulheres ficamos culpadas, né? Porque eu vou deixar meus filhos em casa, ou vou deixar com a babá para sair com o meu marido, para ir para o restaurante com o meu marido. Eu sei que a gente fica culpada. Eu me sentia muito culpada. Até conhecer essa lei e compreender que as crianças ficam felizes quando os pais estão bem
E quando eu saio e dou atenção e cuido da minha relação, eu estou garantindo que a gente fique bem. E quando a relação entre ali do casal vai bem, os filhos ficam tranquilos. Então, quando eu percebi isso e comecei a fazer isso, por exemplo, eu saía com o Jax, eu saio, né? E aí eu falo assim para elas, ó, a gente vai sair. Ah, vocês vão para onde? Ah, a gente vai namorar. Aí elas ficam assim, sabe? Então, assim, eu percebo que elas ficam felizes quando nós fazemos isso. Quando a gente viaja sozinho, quando a gente cuida da nossa relação. Porque qual é a mensagem que nós estamos passando para elas? De que elas estão seguras, de que a relação está fortalecida, então elas podem ficar tranquilas. Então, nada de culpa, quando quiser sair com seu parceiro, só o casal, fiquem bem, né? Fiquem tranquilos, sem culpa. E os filhos precisam saber que os pais namoram, que os pais transam, né? Isso é importantíssimo, os filhos saberem. Às vezes a gente fala isso aqui, por exemplo, às vezes eu vou ali, né? As crianças estão por aqui, crianças, adolescentes, e às vezes elas estão ali perturbando, eu falo, ó, com licença que eu vou me retirar com o meu marido e a gente vai ali, nós vamos fazer uma massagem ou fazer alguma coisa. Por favor, vocês fiquem aí na de vocês. Então, tranquilo, elas já sabem, não existe essa coisa de esconder a sexualidade do casal dos filhos. Os filhos precisam saber que eles nasceram graças a eu brinco aqui em casa, né? Quando elas ficam com muita coisa, eu falo, ó, vocês nasceram, minha filha, de um trepa, então não precisa vocês ficarem surpresas com isso. Uma vez o Jax foi convidado para fazer um discurso lá no quartel, o coronel chamou ele para fazer um discurso, que era no aniversário lá de alguns policiais, a comemoração de um aniversário lá de alguns policiais. Então ele, né, com essa visão sistêmica, começou a falar sobre isso, né? Ah, porque um dia o seu pai, os pais de vocês, né? O pai e a mãe se encontraram e a partir daquele momento você pôde vir. Ele disse que os policiais ficaram assim, ó, todo mundo olhando um para o outro. Aí quando terminou lá a fala dele, no intervalo, que, né, na hora do lanche e tudo, da comemoração, os policiais chegaram para eles e falaram assim, Major, eu não sabia que o meu pai tinha pegado a minha mãe. Então eles ficaram sacaneando o Jax e até hoje ele é lembrado por isso, né? Então a gente cria, né, uma certa aura com relação aos pais e a gente acha que eles nem fazem essas coisas. Mas eles fazem sim, e os filhos se alegram quando nós cuidamos da nossa relação de casal. Tá certo? Mas vamos lá para outro ponto que eu gostaria de falar com vocês. E filhos de relacionamentos anteriores? E aí? Isso causa uma confusão danada, né? Porque se a relação do casal tem prioridade em detrimento dos filhos e os filhos de relacionamentos anteriores. Então, pessoal, os filhos de relacionamentos anteriores têm prioridade sobre o parceiro atual. E aí você vai dizer, não, Maria, agora eu não estou entendendo mais nada. Como assim? Olha só, os filhos dependem dos pais, né? E neste caso, o filho de relacionamento anterior, ele chegou antes no sistema, né? Então, vou dar um exemplo. Eu tenho a Maria Eduarda. A Maria Eduarda não é filha do Jax. Então, imagine a situação. Que eu tenho algo marcado com o Jax, né? Uma viagem para fazer. Mas daí, imagina que a Eduarda tem uma situação séria, tem que ser algo sério, que demanda a minha atenção, o meu cuidado. Então, quem eu preciso atender primeiro? A Maria Eduarda. Então, eu tenho um exemplo aqui, um outro exemplo também, que o homem, ele teve um relacionamento, um casamento anterior,
E daí ele separou e ficaram 2 filhos com a primeira esposa. Ele casou de novo e teve uma segunda filha nesse relacionamento atual. E aí os filhos dele mais velhos estavam em idade escolar e terminando o ensino médio e indo para a faculdade. E aí a esposa dele queria que ele colocasse a filha, né, do atual casamento deles numa escola muito cara. Só que ele precisava ajudar a pagar a faculdade dos filhos lá do primeiro relacionamento. Então, quem tem prioridade para ele, quem tem prioridade naquele momento, são os filhos lá do primeiro relacionamento. Então, é assim que funciona. Claro que nem sempre é feito assim, eu sei disso. Mas é desse jeito aonde o sistema fica em ordem. Pode ser que a esposa fique brava, pode ser que ela não concorde, mas é como foi visto nesse trabalho que as coisas tendem a funcionar e a ter paz dentro das famílias. É importante que mulheres que casam com um homem que já vem de outras relações, que ela compreenda isso, né? Então, é muito importante quando você compreende essas leis, porque aí você não vai brigar, sabe? Você não vai ficar batendo cabeça, brigando por coisas que não vão funcionar. Tudo bem, o cara pode até deixar de fazer porque ele não quer comprar briga com a esposa atual dele. Mas isso vai ter um problema lá com esses primeiros filhos. Ele vai ter problema de relacionamento com esses filhos. Porque essa ordem, né, se observa que tudo fica em paz assim, dessa maneira, né? Tudo encontra o seu lugar quando é respeitada essa lei da ordem. E a parceira anterior, ela tem prioridade? A primeira mulher? Não, ela não tem prioridade, mas ela tem precedência. E o que é? Por que ela tem precedência? Porque ela chegou antes. Então o lugar dela precisa ser visto e precisa ser respeitado e precisa ser honrado. Eu já falei sobre isso em outras lives. Essa mulher que casa com um homem ou esse homem que casa com uma mulher que já teve relacionamentos anteriores, é preciso que esses parceiros anteriores sejam vistos. Tenham um lugar no sistema, sejam reconhecidos. Por quê? Porque apenas porque eles perderam, você pode ter esse parceiro hoje, você pode ter essa parceira hoje. É simples assim, tá? Então, essa ideia de que o parceiro anterior era isso, aí você vai falando um monte de coisa e vai criticando, e às vezes vai se sentindo até melhor do que o parceiro anterior, só porque ele não está mais com a pessoa, porque ele perdeu, ter ciúmes dos parceiros anteriores. Isso é bobagem, sabe? Na verdade. O sentimento que a gente tem que ter pelos parceiros anteriores, na verdade, é gratidão. É gratidão. Você vai dizer, ai Maria, que gratidão, eu vou ser lá grata àquele filho da mãe ou aquela não sei das quantas. Sim, é exatamente isso. A gente precisa ser grato aos parceiros anteriores. Eles têm precedência, mas é você que tem prioridade hoje. Então não dá para toda hora a ex-mulher ficar ligando para o cara e falar, olha, porque as crianças estão assim. Porque às vezes é uma questão séria mesmo, mas a gente sabe que existem parceiros, antigos parceiros, primeiros parceiros, que usam das crianças também para meio que chantagear, né, o parceiro atual. Então a gente precisa estar atento para perceber essa dinâmica, para perceber isso. Porque o que tem prioridade é o relacionamento atual. Então, dito tudo isso para vocês, hoje uma pessoa me fez uma pergunta, a Marlete. Eu vou responder logo a pergunta dela aqui, depois pode ser que ela tenha uma outra para fazer aí dentro do grupo, que eu já vou, agorinha eu vou abrir para perguntas e respostas, né? Se vocês tiverem alguma, claro. Então ela me perguntou o seguinte, Maria, e entre o relacionamento, entre a relação do casal e a sogra, quem é que tem prioridade? Então vamos lá. Deixa eu deixar isso claro para você, tá, Marlete? Já vou te responder, Leia.
Então, já respondendo essa pergunta que me foi feita mais cedo, ela me perguntou e eu falei assim, não, deixa eu responder isso dentro da live, porque aí já vai servir para mais pessoas. Então, vamos lá. Prioridade. Quem tem prioridade? Sempre o relacionamento atual, a não ser nesse caso que eu falei dos filhos anteriores, entre os filhos de relacionamentos anteriores. E o parceiro atual, você precisa atender primeiro os seus filhos de relacionamento anteriores. Que é o que deveria acontecer, né? Mas a gente sabe que não é bem assim que acontece. Mas é o que deixa o sistema em ordem e que as coisas podem fluir, as coisas ficam no seu lugar. Com relação aos pais, aos nossos pais, o que acontece? Os nossos pais têm prioridade, né? Têm precedência, desculpa. Os nossos pais têm precedência. E é claro que se os nossos pais precisarem de nós, nós vamos atender. Mas o relacionamento de casal, tá lá na Bíblia, gente. Você deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá a uma outra pessoa e com ela formará a sua família, o seu novo clã, por assim dizer. Então isso é válido aqui nessa ordem que o Bert Helling percebeu que os sistemas funcionam. Você vai lá, atende uma necessidade do seu pai, da sua mãe, do seu pai, mas o que tem prioridade é o seu sistema familiar atual. Você não pode, por qualquer coisa, ir lá resolver questões dos seus irmãos. Briga do seu pai e da sua mãe não é da sua conta enquanto filho. Compreende? Você tem que cuidar daqui da sua família, do seu clã. Porque imagine, o sistema lá do seu pai e da sua mãe é um círculo anterior. Né? Agora você está em um outro círculo de relacionamento, que é o círculo com a sua parceira, com o seu parceiro. Então, esse novo relacionamento aqui tem prioridade. E daí eu vou contar como que a gente fez lá em casa, né? O papai adoeceu de Alzheimer. E daí lá no interior do Ceará, onde nós nascemos. Então, aqui nós somos 7 irmãos, né? 4 homens e 3 mulheres, todos casados, todos com filhos. E o papai doente lá, a mamãe já velha também. Então a gente combinou enquanto irmãos que cada um de nós ia no mês. Então eu ia no mês, ficava uma semana, às vezes quem podia ficava 15 dias. E olha só como a minha mãe era sábia. Quando dava uma semana ali, ela falava, minha filha, volte, vá cuidar do seu marido e das suas filhas. Então a mamãe, né, essa lei, como ela é uma lei natural, ela está intrínseca dentro de nós. A gente sente, a gente sabe o que precisa fazer, na verdade. Só que às vezes a gente ignora esse alarme interno aqui, sabe? E daí a gente quer ignorar isso. Mas olha só, no fundo, nós já sabemos de tudo isso. Tem pessoas que nunca ouviram falar de constelação familiar e de leis que regem os relacionamentos humanos, e as pessoas, elas percebem quais os movimentos e como que deve ser. Elas sabem, naturalmente elas sabem, elas estão conectadas com isso. Então lá na minha família a gente fez assim. Por quê? Porque eu não podia deixar meu marido aqui abandonado. A vontade que eu tinha era de ficar mais. Em especial quando o papai morreu. Então o papai morreu, eu fiquei 15 dias com a mamãe pós-morte do papai. E a mamãe ficou muito ruim, tanto que ela morreu 2 meses e 27 dias depois, em outubro de 2018. E daí a minha vontade era de ficar lá com ela, porque ela estava em crise emocional e foi difícil trazê-la para um ponto de equilíbrio, né? Eu fazia massagem, eu tratava ela com esse lado mais terapêutico, né? E ela tinha as crises lá, então eu estava lá com ela. Então ela se sentiu mais cuidada, mais amada e, enfim, ela ficou bem, voltou a ficar no seu estado de equilíbrio. Depois que eu e meu outro irmão viemos embora, que ela ficou lá só com os meus 2 irmãos que moram lá, ela entrou de novo no processo de crise e não saiu mais, né? Até que veio a falecer. A vontade que eu tinha era de ficar lá com ela mesmo,
né? E de cuidar dela até os últimos dias. Assim, eu não sabia que ela ia morrer, que ela não estava doente. Ela estava doente, assim, da alma, né? Do emocional. Eu acho que é a doença mais grave. Mas, assim, fisicamente a gente não achava que ela ia morrer, a gente achava que ela ia se recuperar. Mas daí, quando eu fiquei esse tempo lá com ela, ela mesma falou: vá, minha filha, vá cuidar do seu marido e das suas filhas. Então eu vim. Aí a gente foi revezando, a minha irmã foi, e depois veio, e depois foi o meu irmão, e foi até quando ela faleceu. Então é isso que eu tenho para dizer para vocês acerca dessa ordem familiar. Os pais têm precedência, o sistema familiar atual tem prioridade. Entre a relação do casal e os filhos, quem tem prioridade? A relação, e os filhos vêm depois. É claro que existem situações onde as crianças estão doentes e tudo, que você tem que cuidar dos filhos, né? E aí os dois precisam fazer isso juntos, certo? Agora eu vou abrir para as perguntas, porque eu falo que é uma maravilha. E daí vocês podem mandar o que não ficou claro aí para vocês e o que vocês querem perguntar, tá bom? Deixa eu ver aqui quais são as perguntas que nós temos. A primeira pergunta é a da Jusileia. Vamos lá, Jusileia. Quando não acontece esta ordem em relação aos filhos do primeiro relacionamento, onde o pai não lembra do filho da primeira relação, prioriza apenas os filhos do relacionamento atual? Boa pergunta, Leia. O que acontece? Dentro dessa relação, onde o pai olha só para esses filhos da relação atual, existem muitos ruídos, vai ter muita dificuldade. Sabe por quê? Esses filhos, mesmo que seja de uma forma inconsciente, eles são leais a esses irmãos que estão fora. E outra coisa, se os irmãos que estão fora não estão sendo vistos e não estão sendo contados, esses irmãos aqui dessa relação atual agora estão tudo fora de lugar, estão tudo fora de ordem, então eles não conseguem se achar e se acertar. Eles vão ter sempre a sensação de que estão fora do lugar, né? Por alguma razão, algo não está fluindo. E isso vai se manifestar nos relacionamentos deles de alguma forma. Às vezes em forma de sintomas, de doença, fracasso profissional, fracasso nos relacionamentos amorosos, porque eles estão fora de lugar, eles são leais aos irmãos. Então, toda vez que essa lei é violada, o sistema começa a enfraquecer, a ter problema. Então, não é à toa que as coisas precisam ficar no lugar, porque senão os que vêm depois vão sofrer as consequências dessas ações, porque, na verdade, quando o pai não olha, ele está fazendo o quê? Ele está excluindo, né? E também está violando a lei do pertencimento, que diz que quem pertence, pertence, não pode ser excluído. E também violando a lei da ordem, porque ele não está dando lugar para esses filhos que chegaram primeiro. É importante que cada pessoa tenha direito ao seu lugar dentro do sistema familiar. Isso traz paz. Quando as coisas, um sistema em ordem, traz paz para toda a família, para todo o sistema. É perceptível isso, tá bom? Foi claro, Leia? Ficou claro a resposta para você? Aqui. Mandou minha pergunta, Leia. Obrigada. Então, beleza. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Existe alguma forma do filho ajudar o casal sem mudar a ordem? Eu vou te fazer uma pergunta. Como é que o casal se virava até você nascer? Olha só, existe alguma forma do filho ajudar o casal sem mudar a ordem? De jeito nenhum. Sabe, o casal, eles sabem. O que um filho sabe sobre a relação do casal de verdade? Porque normalmente o casal, meu professor fala muito isso, Décio, né? O casal briga em público, se reconcilia no privado, lá no quarto mágico. Ele diz que o quarto é mágico porque eles entram no quarto brigados e saem sorrindo, saem felizes. Então, filho não se mete na relação do casal e o casal não deve deixar que filhos
saiba da intimidade do casal. Inclusive, isso é uma recomendação do próprio Bert Hellig, que os filhos não devem saber do que acontece na intimidade do casal. E o Décio costuma falar uma brincadeira seguinte: não interessa para os filhos se os pais transam pendurado no lustre. Então, quando ele diz isso, ele está realmente fechando aí de que os filhos não devem se intrometer e nem saber. E os pais não devem deixar que os filhos saibam. O círculo de relacionamento do casal é do casal, não deve entrar nem vento ali. Entendeu? Respondi sua pergunta, Lucas. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. E não tem como. Se você vai lá querer ajudar o casal, ainda mais se for os seus pais, não tem como não violar a ordem, né? Não tem como. Muitas vezes os pais, né? Às vezes, quando eles são também, eles querem ser grandes lá diante do pai dele, dos pais deles. E quando eles são pequenos diante dos filhos, eles tendem a querer se aconselhar com os filhos. E sabe o que os filhos têm que fazer? Sair pela culatra, vazar, sair da francesa. Se o pai ou a mãe quiserem se aconselhar com vocês, vocês falam o seguinte: olha, mãe, eu tenho certeza que a senhora sabe disso melhor do que eu. Sabe, pai, eu nasci bem depois, eu tenho certeza que o senhor manja desse assunto aí muito mais do que eu. Sabe, qualquer coisa que for relacionada à relação do casal. Claro, se for um assunto técnico, de uma habilidade sua, da profissão e tudo, ou de uma coisa que você manja e os seus pais não manjam, aí tudo bem, você pode ir lá e auxiliá-los, mas na relação deles, de jeito nenhum. Olha só, eles já tinham no mínimo 20 anos aí quando você nasceu, ou 17, eu não sei, mas eles já tinham vivido um bocado de ano. Como é que será que eles deram conta, né? Então, na verdade, é uma arrogância da nossa parte achar que a gente vai ensinar os nossos pais acerca da relação deles. É um engano, é um movimento contra a ordem e a gente vai se estabanar no nosso próprio relacionamento. Então, ó, Lucas, vaza, deixa o marido e a mulher lá e vai cuidar da sua relação. É só você olhar para frente e imaginar um filho seu querendo dizer para você como é que você tem que se relacionar com a sua mulher. Você vai olhar para ele e vai dizer: meu filho, vá chupar prego, né? Não tem condição, tá bom? Então vamos lá. A Leia disse que sim, que respondeu. E nesse mesmo raciocínio, caso o homem assuma os filhos de sua nova mulher, o padrasto esquece os filhos dele e assume os filhos da atual mulher. Peraí, Maia, que eu não entendi direito, Marcelo. E nesse mesmo raciocínio, caso o homem assume os filhos de sua nova mulher, beleza. O padrasto esquece os filhos dele e assume os filhos da atual mulher. Na verdade não funciona, né, Marcelo? Porque, veja bem, quem tem prioridade? Os filhos da nova mulher ou os seus próprios filhos, né? Na verdade, os filhos da mulher, da nova mulher, nem são seus, eles têm o próprio pai deles. Então é um desrespeito aos pais dessa criança. Na verdade, você sai do lugar duas vezes. Primeiro, porque você não está lá assumindo os seus filhos. E segundo, porque você quer assumir os filhos dessa nova parceira. Não, a gente sabe como é que faz para dar certo? Você deixa as crianças conectadas ao pai delas. Você tem que saber exatamente qual é o seu lugar. Você é padrasto e você vai fazer aquilo que cabe ao padrasto. Tudo bem, o pai não cuida das crianças por alguma razão, que ele também não está livre para fazer isso. Então você faz aquilo que cabe como padrasto, né? Sem interromper esse fluxo de ligação entre os filhos e o pai deles. Não importa quem seja o pai deles, mas é importante que o padrasto não queira obstruir esse fluxo, não queira tomar esse lugar. Ele pode olhar para os enteados e dizer: olha só, eu cuido de vocês,
no lugar do pai de vocês, porque por alguma razão ele não pode fazer. Mas eu faço isso por amor à mãe de vocês e por amor a você também. O que acontece? A conta vai ficar na parceira, sabe? É uma conta que quem tem que pagar é a parceira, por você estar cuidando dos filhos dela com outro homem. E eu vou dar um exemplo aqui de casa, né? Eu casei, eu já tinha Maria Eduarda. Então, o Jax, desde 8 meses, né? Quando ela tinha 8 meses, eu comecei a namorar com ele. A gente casou, ela tinha 1 ano e 8 meses. E ele cuidou dela como filha. E até a gente conhecer essa abordagem, ele queria, né? Eu queria que ele também assumisse o lugar do pai, fosse o pai dela. Né? Eu queria excluir o pai dela. Só que quando eu fiz isso, o que aconteceu? Ela se afastou internamente de mim. Porque se ela é a metade o pai dela, né, o pai biológico, e eu excluo ele, eu também excluo a metade dela que é igual a ele. E eu fazia isso mesmo, inconscientemente, eu criticava aquilo nela que era igual ao pai. Então isso causou um afastamento entre nós. Até que eu descobri, né, essa abordagem e comecei a exercitar a importância do pai dela na vida dela e trazer o Jax de volta, né? Ele também, voltando para o lugar dele apenas de padrasto. E daí um dia eu falei para ela, filha, você está livre para amar o seu pai. Você pode amar o seu pai, pode amar o seu padrasto. Assim você tem mais. Compreende, Marcelo, como é que é uma postura que funciona bem, que as crianças ficam bem quando elas podem amar o pai? Porque, assim, independente de como eles façam, as crianças vão continuar amando os pais. Entendeu? Ficou claro? Nesse mesmo caso do homem assume os filhos de sua mulher. Então, vamos lá. Lucas, eu tenho um irmão mais velho que está excluído e está bem difícil trazer ele para o lugar dele. Estou pensando como fazer. De jeito nenhum. Você não tem que fazer nada, Lucas. Não é você que tem que trazer o seu irmão mais velho para o lugar dele. Você apenas abre um espaço no seu coração para ele como seu irmão mais velho e você fica no seu lugar de segundo irmão, né? De segundo na ordem. Você pode até dizer para ele assim, poxa, você é o meu irmão mais velho e eu sou o segundo. Você tem um lugar no meu coração e no nosso sistema familiar. Se um dia você quiser se aproximar, nós estamos aqui para você. Compreende? A gente não pode levar ninguém para o lugar dele. A gente só pode ficar no nosso lugar, igual a Ordem Unida, sabe? A gente não sai do lugar nem que chova canivete. Então, se o seu lugar é o segundo na ordem, você fica no seu lugar de segundo na ordem. E deixa um espaço aberto para esse seu irmão, que sabe, quando ele perceber que o lugar dele está aberto, ele vem. Porque é quântico. Essa comunicação, ela é uma comunicação mais profunda. Ela não precisa ser falada, entendeu? Muitas vezes as palavras até atrapalham, né? É melhor deixar o coração falar. A nossa postura interna manifesta aquilo que está lá no nosso coração, tá bom? Então vamos lá. Por muito tempo tomei as dores da minha mãe, mas hoje não abro mais a boca para falar nada. Dou um pitaco aqui, outro ali no meu irmão mais novo, mas já tô parando também. Não, Lucas, no irmão mais novo você pode. Irmão mais novo só presta pra gente perturbar, sabe? Irmão mais novo tá tranquilo porque tá no fluxo. Você é mais velho, ele é mais novo, você ajudou a cuidar dele, né? Você tem mais experiência que ele, você pode dar um conselho e sim. Só não pode querer ser o pai dele, né? Porque ele tem o pai dele. Mas como irmão mais velho, você pode dar umas dicas ou outras. Aquilo que você quer fazer lá com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão mais velho, aonde você pode fazer é com o seu irmão mais novo. Tá certo? Então vamos lá. Sandra Marlete, eu já ouvi as pessoas dizendo que pai é quem cria. Como fica no sistema? Não. Eu também já repeti isso, né? Isso daí é uma crença. Até eu acho que é uma forma de amenizar também, né? Para as crianças e tal.
Mas a criança, ela está conectada de coração e de alma ao pai biológico. Então, quando você diz assim, pai é quem cria, não. Primeiro, você exclui o pai biológico e você põe uma carga em cima desse homem que chega, desse padrasto. E a criança sente uma necessidade tremenda de se conectar ao destino desse pai que está excluído. Imagina se é um assassino, se é um usuário de drogas, se é um pedófilo, né? Porque normalmente a gente quer excluir essas pessoas que cometem esse tipo de coisas, né? Então, no momento que essa criança não pode amar esse pai do jeito que ele vai se conectar ao destino desse pai, repetindo o padrão que as pessoas querem excluir, né? Normalmente a mãe. Quando a mãe quer excluir o pai por alguma questão e quer colocar outro no lugar para a criança, aí não funciona, porque essa criança ela vai ficar ligada a esse pai, vai repetir esse destino. Então, o bom mesmo é quando a criança pode amar o pai do jeito que ele é, tá bom? Então, deixa eu ver aqui o que tem mais. Viu, Marlete? Eu respondi sua pergunta. O sistema fica em ordem quando cada pessoa fica no seu lugar. Então, o pai tem o seu lugar de pai, mesmo que ele não esteja presente, mas a criança tem um pai e a criança tem um padrasto. Vai ter uma semana aqui que eu vou falar sobre adoção e aí vocês vão entender isso melhor. Então, isso de irmãos, a Fátima... isso de irmão vale para irmão mais novo também? Então, o irmão mais novo, ele tá no fluxo, né? O irmão mais novo, você pode dar uma opinião e tudo, né? Se você vê alguma coisa que ele tá fazendo e você acredita que dando uma opinião, aquilo vai ajudá-lo, pode ser que ele não te ouça também, né? Porque às vezes o irmão mais novo, ele é meio virado, ele quer ir contra a ordem, ele não quer saber. Ele quer mandar em todo mundo, quer dar pitaco na vida de todo mundo, porque ele acha que sabe muito, sabe? Ele recebe tanto e não tem para quem passar adiante, né? Que ele quer nadar contra a correnteza. Ele quer ensinar os irmãos mais velhos como é que eles têm que fazer, ensinar os pais, enfim. É uma confusão, irmão mais novo. Mas assim, a gente pode sim falar com os irmãos mais novos. Sim, não tem problema nenhum. Você não está violando a ordem, você está no fluxo. Entendeu? Eu tenho uma irmã mais nova que a gente tinha muito problema de relacionamento, até que um dia ela veio aqui em casa se aconselhar comigo. E daí, quando ela fez isso, a gente pôde também restaurar a nossa relação e hoje eu sou comadre dela. Olha que maravilha! Olha como o mundo muda, né? O mundo muda. Então você pode sim falar com o irmão mais novo. Você não vai estar violando a ordem, entendeu? Eu acho que era isso a sua pergunta. Me diz aí. Então vamos lá. Angélica, Maria, temos 4 filhos, mas o primeiro nasceu prematuro. E os 3 que vieram depois não aceitam o irmão mais velho. Como fazer de forma suave que eles o aceitem? Angélica, nossa, que bonitinhos, né? Eles não aceitam porque ele nasceu prematuro? Você pode dizer para eles o seguinte, Angélica, você pode juntar os 4 filhos, né? Não sei. E daí você pode falar para eles, amorosamente, né? Não sei o contexto que você vai fazer isso, mas você pode falar o seguinte, olha só, não importa o que tenha havido, ele vai ser sempre o irmão mais velho de vocês. Pronto, só isso. Quando você faz isso, você estabelece a ordem. Se eles não querem aceitar, eles vão ter problemas. Eles terão consequências por isso, né? Porque eles vão estar fora de lugar. O irmão mais velho é o mais velho, o segundo é o segundo, o terceiro é o terceiro, o quarto é o quarto, e assim é. É a ordem natural, não tem como inverter. Compreende? Mas você pode ajudar dessa forma.
mostrando para eles a importância que a ordem no sistema ela é estabelecida pela ordem de nascimento, né? Então, se ele nasceu primeiro, ele tem prioridade. Se tivesse sido um aborto, ainda assim, essa criança que foi, né, que sofreu esse aborto, que não pôde viver por muito tempo, ainda assim seria o mais velho. Entendeu? Ficou claro? Ficou claro, Angélica? Vai falando aí. Você ri, né, Lucas, seu danado? O filho prematuro faleceu, esqueci de explicar, tá? Não tem. Pronto, então eu cheguei no ponto, né? Ainda assim, ele é o filho mais velho. E talvez, eu não tenho certeza, eu teria que ver isso no campo, talvez seja necessário você trazer algum objeto para sua casa representando esse filho mais velho. Porque à medida que você for incluindo ele, trazendo ele para o seu coração, trazendo ele para o coração da família, os filhos também aceitem isso com mais tranquilidade. Muita coisa parte da nossa ação, né? Da nossa ação enquanto mãe. Então, se eu tenho dificuldade de trazer algo para o meu coração, as crianças sentem. E às vezes elas apenas estão sendo leais a nós. Então, olha para isso, olha para dentro de você, tá bom? E verifique isso, se você precisa de um símbolo para sempre que você olhar, você lembrar. Ó, esse daqui é o meu filho mais velho, é o nosso filho mais velho, tá bom? E aí quando você, à medida que você vai internalizando isso, você vai trazendo também para os filhos, tá? Então vamos lá, grata Marlete, eu que agradeço. Filho único também é confusão, né? Filho único, né? É uma confusão, porque ele recebe demais e aí acaba que fica meio que sufocado de tanto que recebe, né? É bom compartilhar esse amor, né? Então, o filho único eu não sei dizer para você muito claro, porque imagine, eu sou a 10ª de 14. Só do meu pai e da minha mãe nós somos 9, então eu não tenho a menor ideia do que é ser filho único. E também não tenho filho único, né? Eu tenho uma penca aqui, tá bom? Então, tá, ele faleceu, tá, legal. Então é isso. Já respondi todas as perguntas. E agora a gente vai fazer um momento de integração aqui com quem tá aqui, né? Vamos olhar aí para essa ordem dentro das famílias, que, gente, às vezes a gente pensa que isso é bobagem. Ah, a Maria não sabe de nada não, esse Bert Hellinger aí também, né? Sabe de nada, eu vou ignorar, sabe? Às vezes é um detalhe que acontece, que está acontecendo dentro da família, é algo fora de lugar que causa toda uma confusão. É como se fosse a peça de um motor de um carro. Então, às vezes você fala assim, não, mas é uma peça bem pequenininha. Grata, Rubiana, você é uma linda, gratidão. Às vezes é uma peça bem miudinha que é retirada de dentro do motor. Mas quando essa peça é tirada, esse motor ou funciona muito mal ou para de funcionar. Ou danifica outras coisas. Então, no sistema familiar também é assim. Quando algo está fora de lugar, isso vai virando uma bola de neve. É uma coisa que sai aqui, outra coisa que sai ali. Então, daqui a pouco o sistema familiar está uma zona. Então, é importante observar. Tá bom? Vamos fazer uma integração aqui rapidinho do que foi dito hoje, só para que vocês deixem esse conhecimento assentar. E também é bom que vocês vão treinando aí a meditação, né? Que eu acho que é fantástico. Então eu vou pedir para que vocês fechem os olhos, quem puder, né? Se você estiver em pé ou sentado, e dê um tempinho para você olhar para dentro de você mesmo. Quase nunca a gente olha para dentro de nós, né? A gente está sempre olhando para fora, sempre olhando para o externo. E aí quando a gente olha muito para o externo e não olha para o interno, a gente julga muito, né? A gente para de perceber e de ver o que é essencial realmente. Então, meu convite para vocês agora é que vocês respirem profundamente.
Enche o pulmão de ar e solta. E vai relaxando. Vai acalmando o coração e a mente. Vai procurando ter uma coerência cardíaca. Eu aprendi esse nome hoje tão bonito, que é quando seus pensamentos estão alinhados aos seus sentimentos. E agora eu gostaria que você olhasse para o seu sistema familiar. Você consegue identificar algo que está fora de lugar? Você consegue se perceber fora de lugar? E se você está fora de lugar, o que você precisa fazer para voltar para o seu lugar? Do que você precisa desistir para voltar para o seu lugar? Então, muitas vezes, não é fazer, é deixar de fazer. Então, o que você precisa parar de fazer para voltar para o seu lugar? Então, quando você conseguir identificar isso, se veja saindo do ponto que você está e voltando para o ponto que você precisa chegar. E observe como é para você estar no seu lugar, apenas no seu lugar. No nosso lugar a gente tem menos importância, mas em compensação a gente tem mais poder pessoal. Apenas no nosso lugar está a nossa força. E quando eu pego essa peça que está fora de lugar e encaixo de novo na engrenagem, tudo pode voltar a fluir. Respira profundamente. E agora observe em você como é. Se está mais leve, se está mais pesado. E quando você puder e quiser, abra os seus olhos. Ok? E eu queria que vocês me dissessem como que está sendo a meditação também. Como que está sendo essa experiência. Então, eu vou deixar o post lá no Instagram, vai lá no meu feed e conta pra mim, Maria, tá sendo assim, eu recebo assim, eu sinto assim, tá bom? É muito legal ler os depoimentos, eu fico super feliz e super animada de fazer uma nova live no dia seguinte, tá bom? Então eu vou ficar por aqui, a live também tá acabando o tempo, lembrando que essas lives estão ficando lá no canal do YouTube, para quem desejar assistir depois ou compartilhar com alguém o conhecimento que vocês acharem que pode ser útil para alguém. Na verdade, meu conselho é só compartilhem coisas úteis, tá bom? Então é isso, gente. Fiquem com Deus, um beijo no coração e até amanhã. Grata!